isso? Vamos conversar com essa figura que só vi pelas imagens da KTV TV, ktv.com, que é o Samuel Brau, meteorologista. Seja bem-vindo, Samuel, bom dia. Olá, bom dia a todos. Como é que tá o amigo? Tudo calmo por aqui. Você está em Curitiba? Isso. O Semepar fica posicionado, localizado na cidade de Curitiba. Perfeitamente. Temperatura em Curitiba, eu sou fã número 1, sabia? Ela apesar da oscilação em relação à própria temperatura, e chove, não chove, mas de um modo geral, aí na capital paranaense, a temperatura é amena em relação a outros pontos do estado, né, Samuel? Isso, a capital do Paraná está localizada principalmente em função da altitude, né? Ou seja, ela está posicionada em torno aí de 1.000 metros acima do nível do mar. Então, é o que a gente chama de quase clima de montanha, né? Então, realmente aí durante as madrugadas, manhãs, é costume fazer um pouco de frio aqui na região, né? Temperaturas um pouco mais amenas. E da mesma forma é difícil esquentar bastante, né? Apesar de que ontem nós tivemos também um aquecimento mais expressivo aqui em Curitiba, chegou a 28 graus, mas agora de manhã, por exemplo, amanheceu com 15, né? Então um pouquinho mais frio em relação a Toledo, a região oeste, e o oeste, no caso, obviamente que o destaque sempre por conta aí das temperaturas bem elevadas, que são bastante comuns aí na região. Verdade. Eu procuro sempre saber a altura de algumas cidades, a altitude, como você disse. Aí tem Curitiba, tem Colombo, que é uma alta, Pinhais, São José dos Pinhais, mais ou menos, São José dos Pinhais também tem uma boa altura, e as temperaturas, como você bem explicou, elas ficam mais amenas. Aqui, por exemplo, agora, pra você ter uma ideia, 27 graus, e quando chegamos aqui às 5h30 da madrugada, 22 graus. Tá quente. Apesar que até tem uma nebulosidade aí em alguns pontos do oeste que está predominando, um pouco mais variável a nebulosidade, até em comparação aqui à região de Curitiba, a região leste, o que pode até ter inibido, vamos dizer assim, um pouco a elevação mais expressiva das temperaturas, até porque na capital agora nós também temos 27 graus no momento, né? Então tá bem parecido com a gente aqui, então. Perfeito. Mesmo. E norte do Paraná, noroeste, aí fala norte, já podemos apelar um pouquinho para Jacarezinho, essa região mais pioneira, a região noroeste aqui, Paranavaí, beira do rio Paraná, também temperaturas elevadas, é isso? Praticamente toda a faixa oeste, que englobaria aí o oeste e noroeste do Paraná, é que apresenta as maiores temperaturas. Isso já ocorreu ontem, a região ali de Capanema, próximo ao Rio Iguaçu, que a temperatura à tarde passou dos 35 graus. No momento nós estamos aí com, em média, aí, temperaturas em várias cidades já girando em torno de 30 a 32 graus, como por exemplo São Miguel do Iguaçu, região de Loanda também, lá no noroeste. Então algumas cidades já com temperaturas acima dos 30 graus, mas ainda tem bastante tempo para o aquecimento mais expressivo, né? Então é bem provável que nas próximas horas aí praticamente todos os municípios aí do oeste e noroeste temperaturas ultrapassem a casa dos 30 graus. Ô Samuel, vamos começar a projetar então o fim de semana, saber o que a partir do meio de semana, já estamos praticamente no meio de semana, evidentemente, mas a partir de amanhã, o que dá para se esperar das temperaturas, meu amigo? Fala aí. Por favor. Bom, no geral, a tendência para amanhã, quarta-feira, é de mais um dia com temperaturas altas, né? As máximas devem beirar a casa dos 30 graus, em torno aí de 28, 30 graus, em média, aí na região oeste do Paraná. A nebulosidade ela vai ficar um pouco mais variável, até em função da aproximação de uma frente fria. Ainda não chove aqui no estado do Paraná na quarta-feira, mas a aproximação desse sistema, principalmente alinhando ali com o Paraguai, deve favorecer para que a nebulosidade fique um pouco mais variável e com isso a temperatura ela não se eleve tanto quanto ontem e quanto hoje, por exemplo. Mas de qualquer forma teremos sim mais um dia de calor na quarta-feira na região oeste do Paraná e sem indicativo de chuva, por exemplo, para a região de Toledo. A mudança mais expressiva aí na condição do tempo ela ocorre durante a quinta-feira, provavelmente aí no período da manhã, em virtude aí sim da passagem dessa frente fria, que deve atuar amanhã mais ao sul,
E essa frente fria não é um sistema que deve provocar muita chuva, por exemplo aí dos últimos sistemas que passaram aqui pelo estado, mas de qualquer forma ele provoca uma mudança, né? Ou seja, o retorno da instabilidade, a chuva prevista em média deve ficar perto aí de variar em torno de 10, 20 milímetros na região oeste do Paraná, e a principal mudança é em relação à temperatura, né? Então, por exemplo, amanhã a máxima chega perto de 28, na quinta-feira é bem provável que as máximas não ultrapassem a casa dos 20 graus, e com o vento até aumentando um pouco a sensação de frio. Isso porque atrás dessa frente fria há uma massa de ar mais frio que deve, a partir da quinta-feira, no caso, predominar aqui sobre o estado e manter as temperaturas mais baixas em praticamente todos os setores aqui do estado do Paraná. Sexta-feira não chove, aí sim já com destaque para o frio, mínimas perto de 10 graus, máximas em torno de 18, e no final de semana a ideia é que o frio permaneça com temperaturas mínimas aí girando perto da casa dos 10 graus. Caracas, é necessário que o corpo esteja preparado para tamanha mudança, Samuel Brown. É sempre complicado, né? Essa época de inverno, não que seja tão incomum, vamos dizer assim, essa mudança expressiva de temperatura, até porque se a gente olhar a climatologia, é muito comum nós termos esses períodos mais quentes, que a gente chama até de veranico aqui no estado do Paraná. Então são períodos dentro do inverno onde a temperatura se eleva um pouco mais, e da mesma forma é muito comum, após a passagem dos sistemas frontais, nós termos aí uma redução bem expressiva das temperaturas, né? Então isso que deve acontecer. Então o ideal, obviamente, é a gente se antenar, principalmente ali na quinta-feira, né? Porque a mudança mais expressiva vai ocorrer na quinta-feira, né? Então ideal levar um casaco junto, até porque vai esfriar e as temperaturas praticamente não se elevam muito ao longo do dia, né? Então fica aquele dia com cara de frio, e o vento, como eu comentei, até contribuindo para aumentar também um pouco a sensação térmica. 11h36, Samuel Brown conversando com a gente. Eu preciso aproveitar a oportunidade, a sua participação aqui, a oportunidade e o vosso conhecimento. Nessa semana, ontem, segunda-feira, nós recebemos aqui representantes da Defesa Civil de Toledo. Eles estão realizando um trabalho junto às associações de moradores, para você ter conhecimento, justamente para organizar as entidades, para que tenham um canal aberto entre o município, governo e as associações em caso de intempéries, em caso de problemas relacionados ao El Ninho e ao Super Ninho. O que você pode prever, você que é especialista, você que passa o dia, noite estudando sobre isso, poderemos ter problemas aqui no Paraná mesmo? O El Ninho, a intensidade por enquanto dele é moderada, mas realmente todos os modelos indicam para que o aquecimento das águas do Pacífico continue nos próximos meses e ele se torne um El Ninho com forte intensidade. E se a gente olhar na climatologia, em outros anos que ocorreram fenômenos parecidos, nós sempre tivemos chuva acima da média aqui no estado do Paraná. Então, o grande problema, entre aspas, é que durante a primavera já é um período onde normalmente chove muito. E com a chuva ficando acima da média, provavelmente a gente vai ter algum, sim, problema, por exemplo, de alagamento, de enchente. Obviamente que a gente não tem ideia ainda exatamente de qual período isso vai acontecer, mas a possibilidade é bem elevada, em virtude exatamente dos modelos indicarem chuva acima da média. Aí já tivemos em julho essa situação, agosto provavelmente também vai fechar com chuva acima da média, mas a partir de setembro, outubro, como os valores climatológicos são mais elevados, é bem provável que nós tenhamos algum problema em relação a essa situação, alagamento, enchentes, principalmente das regiões, obviamente, onde há esse problema mais recorrente. E da mesma forma a ocorrência de tempestades, né? Então, da mesma forma, a primavera já é um período onde as tempestades são muito comuns, então aquela chuva mais forte, em algumas situações associada com vento forte, a granizo, então isso já faz parte da climatologia aqui no estado do Paraná, e isso deve ocorrer com uma frequência um pouco maior. É difícil, da mesma forma,
cravar, vamos dizer assim, que essas tempestades irão exatamente ocorrer sobre a cidade de Toledo. Às vezes elas acabam atuando de forma mais pontual, mas de qualquer forma há uma probabilidade maior para a ocorrência desses fenômenos, dessas tempestades mais severas, a partir aí do mês de setembro, e isso se estendendo também ao longo do verão. Amigo, foi um privilégio em conversar contigo. Quando estiver aqui em Toledo, na região de Cascavel, será recebido com um café da manhã, café com língua, a gente brinca aqui, né? Que é só o café puro, sem pão, sem nada. Não se espiche também, né? Um abraço, Samuel. Prazer em conversar com o amigo. Sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigado igualmente. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Felicidades. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Não pode